Aqui nós vamos, desde já, convidar você para tocar o nosso sininho aí e fazer inscrição no nosso canal, ok? Vamos então estudar hoje, dentro da disciplina Geografia, Mundo Multipolar para Bipolar da Guerra Fria e Unipolar, ok? E nosso conteúdo já está aí para você poder ver na descrição o nosso esboço, né? Nosso caminho a ser seguido. O primeiro tópico nosso é do mundo multipolar para bipolar na Guerra Fria. Subtópicos: o mundo multipolar e as guerras frias mundiais do século XX. 2. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. 3. A Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Próximo tópico é o segundo tópico é mundo bipolar, a expansão do socialismo e a cortina de ferro, né? Aí você tem um subtópico: Guerra Fria. Aí segundo, a OTAN, impacto de Varsóvia. Terceiro, a corrida armamentista espacial. 4, a crise do socialismo real, a reunificação alemã e o fim da Guerra Fria. E encerrando, você tem do mundo bipolar para o unipolar, tendo como foco, né, o subtópico único, os Estados Unidos e o mundo bipolar. Também nós podemos dizer aqui que a nossa fonte principal aqui é o livro chamado Expedição Geográfica do 9º ano, da segunda edição, da editora Moderna, no ano de 2015. A autora é Mary Adams e Sérgio Adams, ok? Um excelente livro, recomendo você. Começando em nossa aula então, do mundo multipolar para o bipolar, Guerra Fria. Seguindo aí, o nosso primeiro subtópico a ser desenvolvido é o mundo multipolar e as guerras frias mundiais do século XX. Vamos lá? Olha só. Entre meados do século XIX e o final do século da Guerra Mundial, em 1939 a 1945, vários estados, quer dizer, vários países, né, nações, disputavam a hegemonia do mundo. Naquele cenário, naquele contexto, naquele momento, né, o Reino Unido e a França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia lutavam pela ampliação do mercado, né, compradores de seus produtos industrializados e fontes de matérias-primas para suas indústrias. Assim prevalecia a chamada ordem mundial, ou seja, havia distintos polos e centros de poder no cenário internacional. Então, se você não entendeu, eu vou te explicar mais uma vez. Olha só, esse contexto multipolar do século XX, que compreende esse período aqui de 1939 a 1945, que ocorreu a guerra. Nesse período, onde havia várias forças, quer dizer, vários países de grande expressão, como eu falei, todos esses países: Alemanha, Japão, Estados Unidos, França, Rússia, né, e Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, ele é formado por vários países na realidade, hein? Algumas pessoas chegam e fazem confusão. Falam, a Grã-Bretanha, olha, a Grã-Bretanha é o nome de uma ilha, certo? Nessa ilha está presente 3 países: Inglaterra, Escócia e País de Gales. E o Reino Unido é formado pelos países Inglaterra, Escócia, Países de Gales e também Irlanda do Norte, ok? Todos esses pertencem ao Reino Unido. Agora, continuando onde nós paramos, nós podemos dizer de que havia um grande interesse de todas as nações pela matéria-prima, né? E também pela venda desses produtos industrializados. E essa competição entre eles levaram eles então a uma guerra. E nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial, ela teve
todo um processo, e muitas pessoas acreditavam que não ia ser assim, que ia ser rápida, que não ia ser tão violenta, entendeu? Havia pessoas que pregavam a favor da guerra, e essa guerra, ela inicialmente acreditava-se que ia ser curta demais, mas morreram milhões e milhões de pessoas. Olha só, a Primeira Guerra Mundial, se entrando agora no segundo tópico, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial resultou de um conjunto de acontecimentos relacionados à disputa por mercado entre potências industriais que, organizadas em alianças políticas e militares, buscavam defender os seus interesses econômicos, ampliar suas influências políticas, culturais e militares no mundo. Olha só, de um lado, a guerra contou com uma tríplice entente e a Tríplice Aliança. Esse foi o nome dado para os dois grupos que se formaram, né? Agrupamentos de países em que lutavam pelos seus interesses econômicos. Vamos ver então quem pertencia à Tríplice Entente: o Reino Unido, a França e a Rússia. Aqui ainda não existia a União Soviética, não era um país comunista. Havia o Império lá dominando, né? Os Tsares. Aí o que acontece? E do outro lado, a Tríplice Aliança: Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, que acabou, né, essa última aliança, esse último grupo aqui, Tríplice Aliança, formada da Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, foram derrotados. Em novembro de 1917, a Rússia abandonou a guerra após a Revolução Socialista, que depois de uma guerra civil adotou em 1922 o nome de União das Repúblicas Soviéticas, URSS. Então, neste momento, quando a Rússia saiu do grupo chamado Tríplice Entente, entrou no lugar da Rússia o país chamado Estados Unidos. Por sua vez, entraram na guerra em 1917 e, com enorme poderio bélico, tiveram papel decisivo na vitória da Tríplice Entente. Tópico terceiro: a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Observando que, olha só, que em 1929, quando a economia mundial ainda era dominada pelas disputas imperialistas, o mundo foi surpreendido pela crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, né? Bolsa de Valores de Nova York quebrou e afetou a economia mundial. Até então, os Estados Unidos tinham financiado e fornecido produtos às principais nações europeias atingidas pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. Aqui lembrando que na Primeira Guerra Mundial morreram 10 milhões de pessoas, ficando feridos cerca de 20 milhões de pessoas. E quando passa na Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, morreram 85 milhões. E calcula-se que desses 85 milhões, 50 milhões foram civis. Continuando aqui nossa palavra, podemos dizer que na Alemanha e na Itália, em particular, o fim dos investimentos estadunidenses, quer dizer, dos Estados Unidos, decorrentes da crise de 1929, ocasionou o fechamento de inúmeras indústrias, agravando ainda mais o desemprego e o empobrecimento da classe média e dos trabalhadores. Esse cenário facilitou a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, que prometiam às populações melhores dias em um Estado forte e respeitado. Nesse contexto, ao qual ainda se somavam questões mal resolvidas pelo Tratado de Paz estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ocorreu ainda a Segunda Guerra Mundial. O confronto se deu entre duas coalizões militares de países
né? E aí ficou dois grupos, os aliados e também os países do eixo. A Primeira Guerra Mundial naquela época era conhecida como a Grande Guerra. Quando aconteceu a Segunda, aí mudaram o nome da Grande Guerra para a Primeira, passando então a segunda ocorrência de guerra de grande expressão a ser chamada de Segunda Guerra Mundial, onde eu já falei que morreram cerca de 85 milhões de pessoas, 50 milhões eram civis. E aí havia dois grupos. O primeiro grupo era formado dos Estados Unidos, Reino Unido e França e União Soviética. Aí depois os países adversários eram Itália, Alemanha e Japão. Como é uma guerra mundial, não podemos também deixar de lembrar que outros países no decorrer do tempo foram agregando, né, aos grupos. Então vamos lá, olha só. Em solo europeu, preste atenção, depois de intensas batalhas em terra, mar e ar, a Itália foi derrotada em 1943 e as forças alemãs se renderam em maio de 1945. Em solo asiático, a guerra terminou somente em agosto de 1945, com o lançamento das bombas atômicas pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Tem gente que acha que Hiroshima e Nagasaki é uma cidade só. Não, são duas cidades diferentes. Estados Unidos enviou duas bombas atômicas e morreram muita gente. E também foi o golpe final sobre o Japão, para o Japão então de se entregar suas armas, né, se render aos Estados Unidos. Hoje em dia, inclusive, os Estados Unidos e Japão mantêm uma relação bem próximas, né? E ao contrário que muitas pessoas pensam, Estados Unidos e Japão, os japoneses não têm mágoa dos Estados Unidos. Pelo contrário, a maioria, pelo menos dos japoneses, tem aquilo como algo necessário para poder parar o Japão. O Japão tinha uma atuação bélica muito forte no mundo, né, invadindo países como a Coreia, que logo depois da Segunda Guerra ficou dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, como também a própria China, que eles invadiram, né, e outras mais situações e que eles eram muito violentos, né, eles dominavam o país e os nativos ali sofriam na mão deles. Então eles acharam que o fato deles finalmente se renderem, né, e reiniciar a vida com um grande apoio dos Estados Unidos, investimento forte econômico dos Estados Unidos ali, eles conseguiram se reerguer, não apenas, é claro, evidente, pela própria ajuda dos Estados Unidos, mas por sua própria competência, é claro, é evidente. Agora, negar que os Estados Unidos investiu bilhões ali, né, no Japão, para poder levantar, mesmo porque também os Estados Unidos queriam proteger o Japão de influências comunistas. Vamos lá. Então, continuando, aqui nós podemos dizer que logo após a rendição alemã em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação, controlada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Essas 4 zonas que a Alemanha foi dividida, né, uma parte ficou com os Estados Unidos, França, né, França e Inglaterra, e a outra parte ficou com a União Soviética. A Inglaterra, digo, né, Reino Unido. Lembrando que a capital da Alemanha, Berlim, foi dividida em 2 partes, ocidental e oriental, uma ficando com o sistema capitalista e democrática, representado pelos Estados Unidos, e a outra representada pela União Soviética, sistema político comunista e ditatorial, né? E aqui vamos fazer aqui uma abertura para poder definir o que vem a ser socialismo. O socialismo, na realidade, é um conjunto de ideias, né? E sendo que o comunismo é a prática dessas ideias. Quando as ideias socialistas são instaladas, surge então o chamado comunismo.
Mas o que é socialismo? É um sistema político e econômico com base na coletivização dos meios de produção, com o fim da propriedade privada e das classes sociais, porque é por isso que eles não gostam de classe média. A filósofa Marilena Chauí diz: eu odeio a classe média. Por que ela, como comunista que ela é, odeia a classe média? Porque a classe média, meus senhores, não depende do Estado, né? Ela é, além dela ter prosperado, ser independente, não depender de nenhum tipo de ajuda do Estado, ela sustenta o Estado e interfere na forma como o Estado pode funcionar. Então, aqueles que têm a visão comunista acreditam que não se pode ter nenhum tipo de grupos, classe social que venha ter influência no poder estatal. Pelo contrário, o Estado deve dominar tudo, o Estado deve ser dono de tudo. O grande problema desse pensamento dela é que se destrói a classe média, só sobra os pobres, porque é isso que eles gostam de fazer, o comunismo. Eles mantêm aqueles líderes passando muito bem, obrigado, vivendo muito bem, e boa parte das pessoas vivendo na miséria. Isso é o que acontece em geral. Vamos então continuar aqui, passando para o nosso próximo tópico. Nosso segundo tópico é mundo bipolar, a expansão do socialismo e a cortina de ferro. O primeiro subtópico a que nós vamos falar é sobre a Guerra Fria em 1947 a 1989, ok? Falando sobre o mundo bipolar, com o término da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais entre países passaram a ser influenciadas pelas disputas por poder entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, situação que durou em um período de 45 anos. A expansão do socialismo e a cortina de ferro. Enquanto a Alemanha permaneceu dividida e administrada em zonas ocupadas após a derrota da Segunda Guerra Mundial, o socialismo, sistema político e econômico com base na coletivização dos meios de produção, no fim da propriedade privada e das classes sociais, e no planejamento estatal da economia, onde no comunismo o governo, o Estado, ele não dá liberdade de mercado, ok? Vamos lá. Então, expandiu-se, esse sistema cresceu bastante, entendeu? E principalmente para os países da Europa Oriental ou leste europeu, como Albânia, Bulgária, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e Hungria. Lembrando que nem todos esses países entraram no sistema comunista por livre e espontânea vontade. Tem uns, como a Polônia, foi invadido, ok? Vamos lá. Aí você ainda tem mais a questão que na Alemanha, a porção oriental do território, então ocupada pelos soviéticos, tornou-se socialista em 1949 e passou a ser denominada oficialmente como República Democrática Alemanha, conhecida também como Alemanha Oriental. Olha só, um país comunista com o nome democrático. Como é que é o nome? República Democrática Alemã. É piada, né? Pois é. O ocidental, né, no caso o lado ocidental, ele também é dominado pelos Estados Unidos, né? E por França e por Reino Unido. Eles mudaram o nome, né, que era que continuaram capitalista, né, e democrático, mudaram o nome para República Federal Alemã ou Alemanha Ocidental, como era conhecido. A cidade de Berlim também foi dividida em zonas de ocupação e sob o pretexto de impedir a fuga da mão de obra especializada para o lado ocidental, o lado democrático. Então o lado comunista resolveu proibir as pessoas de irem para o outro lado,
Para evitar isso, eles construíram um muro, né? Esse muro. Então acontece que esse muro, a construção dele que foi iniciada em 1961 e concluiu em 1973. Demorou então a construção em torno de 12 anos, o período para a construção desse muro. Essa divisão, o muro de Berlim caiu quando o comunismo na Alemanha Oriental simplesmente quebrou. A União Soviética tinha interesse na implantação do sistema socialista nos países da Europa Oriental, pois por que a União Soviética tinha tanto interesse nesses países que estavam ali protegendo a sua fronteira? Vamos ver? Primeiro eu posso dizer que passariam a formar um bloco político e ideológico alinhados com interesses soviéticos para oporem-se aos Estados Unidos e países capitalistas europeus na disputa pela hegemonia mundial. Outro motivo seria que teriam suas economias e mercados servindo ao crescimento econômico da União Soviética. Ainda mais podemos dizer que formariam um escudo de proteção ou estados tampão contra ameaças de países capitalistas da Europa Oriental e dos Estados Unidos ao desenvolvimento socialista soviético, formando uma cortina de ferro que protegesse os seus interesses, como você vê aí no mapa, que a União Soviética era protegida por esses países. Ainda mais, diante do avanço do socialismo na Europa, os Estados Unidos e aliados ocidentais assistiram o fortalecimento da União Soviética, que se tornou uma potência mundial, uma superpotência e rival de todo aquele grupo, formado dos Estados Unidos, o mundo livre chamado democrático e capitalista. Nesse contexto, os Estados Unidos anunciaram em 1945 a doutrina de Truman. O que é a doutrina de Truman? A doutrina de Truman entende-se o seguinte: doutrina elaborada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Truman, R. Truman, não sei ler em inglês, tinha que por base uma política destinada a conter a expansão do socialismo no mundo por meio de envio de tropas e fortalecimentos de armamento e dinheiro. A doutrina de Truman é um marco importante no rompimento das relações entre esses países e seus aliados com a União Soviética em 1948. Além da doutrina de Truman, surgiu o Plano Marshall, deu início ao período histórico da relação internacional conhecida como a Guerra Fria e que durou 42 anos, entre 1947 a 1989. Mas o que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall é um programa de auxílio econômico à Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, lançado por iniciativa de Catholic George Coletion, o general e secretário dos Estados do governo de Truman. Até aqui estamos falando sobre o mundo bipolar. E dentro desse mundo bipolar tem duas forças, Estados Unidos e União Soviética. E lembrando que são duas superpotências. Além disso, cada um tem seus aliados. Outra coisa também a ser lembrada: a expansão do socialismo e a cortina de ferro. Agora olha só, nós já gastamos tempo falando mais sobre a expansão do socialismo. Vamos entrar agora na Guerra Fria. E a Guerra Fria está aí como um primeiro tópico desse tópico principal, mundo bipolar. A Guerra Fria, que iniciou em 1947 e foi até 1989, foi um confronto indireto entre Estados Unidos e a União Soviética. Apesar dos investimentos militares, não houve confronto armado entre as duas superpotências.
no final da década de 1940, esses dois países já tinham armas nucleares e a corrida armamentista manteve a população mundial com receio de uma terceira guerra mundial. Em função disso, o período da Guerra Fria também ficou conhecido como equilíbrio do terror. Lembrando que as bombas atômicas têm hoje em dia, naquela época já tinha bomba atômica o suficiente para destruir o planeta várias e várias vezes. Quem construiu primeiro a bomba atômica com certeza foi os Estados Unidos. Depois a União Soviética, através de espionagens e também por todo o seu investimento científico, desenvolveu a bomba atômica deles. E hoje em dia a Rússia, que não existe mais a União Soviética, ela também continua fazendo alto investimento em armamentos, a tal ponto que existe armamento hoje em dia e os Estados Unidos estão agora tentando alcançar o nível que a Rússia está colocando hoje em dia, né? Eles estão desenvolvendo armamentos agora a nível de quantidade de armas, de armamentos, de investimento militar. Hoje em dia os Estados Unidos ganham de todos eles. Vamos lá? E aí, continuando ainda mais, podemos dizer que vários acontecimentos marcaram esse período tenso de relações internacionais, entre eles a formação de alianças militares das superpotências com outros países visando garantir e ampliar sua área de influência. Vários acontecimentos marcaram esse período tenso das relações internacionais, entre eles a formação de alianças militares e superpotências com outros países visando garantir e ampliar suas áreas de influência. Essa iniciativa foi decisiva. Um mundo bipolar caracterizado pela disputa entre de um lado o bloco dos países capitalistas liderado pelos Estados Unidos e do outro lado socialista liderado pela União Soviética. Aí nós temos agora esse segundo subtópico do tópico principal, o mundo bipolar, onde fala sobre a questão da OTAN, né? A OTAN e o Pacto de Varsóvia. Na realidade, a OTAN, que surgiu em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos, e foi criada. A OTAN significa Organização do Tratado Atlântico Norte. Essa aliança militar visava garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental e a defesa da liberdade democrática com a colaboração de países membros. A partir daí também, em 1957, esses países entregaram à OTAN equipamentos de guerra, inclusive armas atômicas para a defesa do Ocidente. Em contrapartida, também surgiram agora o Pacto de Varsóvia, que foi com o mesmo objetivo de defender o lado deles, ok? Esse Pacto de Varsóvia surgiu em 1955, o bloco socialista liderado pela União Soviética, resposta à criação que estabeleceu esse Pacto de Varsóvia, que é um tratado de assistência mútua da Europa Oriental, uma aliança militar com objetivo semelhante aos da OTAN. Com o surgimento da OTAN e do Pacto de Varsóvia, iniciou-se então, ou continuou, uma corrida armamentista e espacial. Foi uma maneira encontrada pelas duas superpotências para demonstrar a eficiência e a superioridade dos modelos de sociedade que defendiam. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética canalizou quase todos os seus recursos financeiros e materiais para pesquisas científicas, prioridade para o setor aeroespacial e militar. Nos Estados Unidos, os interesses financeiros e econômicos e industriais na aceleração de programas bélicos ou militar e aeroespacial, que os Estados Unidos não trabalhavam só com o dinheiro do Estado, os Estados Unidos trabalham também com o dinheiro das empresas, que as empresas tinham lucro em cima disso aí. Isso movimentava com certeza todo o sistema.
o desenvolvimento tecnológico militar de ponta, um grande arsenal de mísseis nucleares abriu as portas para a conquista espacial. Na década de 1950, por exemplo, os soviéticos saíram à frente ao lançar o satélite artificial Sputnik 1 em 1956. Logo depois, no dia 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos equipararam a mesma conquista espacial lançando o satélite Explorer 1. Foram apenas os primeiros passos de uma competição acirrada entre duas superpotências, que ambicionava a primeira viagem espacial com tripulação humana. Os soviéticos mais uma vez assumiram a dianteira, quando, 12 de abril de 1961, lançaram o cosmonauta Yuri Gagarin. Foi uma viagem na órbita da Terra, porque os Estados Unidos tiveram êxito somente um mês seguinte, quando enviaram o astronauta Alan Shepard. A corrida espacial ela terminou em 1969, quando os Estados Unidos enviou os primeiros astronautas à Lua por meio da missão Apollo 11. Depois disso, uniram esforços aos soviéticos para conduzir a exploração espacial através de projetos de cooperação. Por que depois eles uniram? Porque é caro, muito caro fazer essa exploração, esses projetos espaciais. Então existe projetos que vários países se juntam. Outra coisa também a ser colocada, que a crise do socialismo levou também ao fim dessa competição. O socialismo, aqui até o próximo tópico, que o número 4 aí, a crise do socialismo real. Real porque é a realidade, ok? A partir da década de 1980, várias mudanças no cenário político internacional levaram à gradual transformação do mundo bipolar. Em 1975, Mikhail Gorbachev subiu ao poder da União Soviética e revelou à sociedade soviética e ao mundo a situação do socialismo, o real, quer dizer, a realidade. Ao lado da iniciativa, junto com o governo dos Estados Unidos, para a redução dos arsenais atômicos dos países, Gorbachev trouxe reformas econômicas e políticas nas repúblicas soviéticas. Com isso, procurou superar os problemas, as insatisfações sociais internas decorrentes de escassez de alimento, faltava alimento para o povo, e de bens de consumo, como vestuários, aparelhos eletrônicos, etc. Promoveu a libertação dos presos políticos com o fim da censura e permitiu a organização de novos partidos políticos e eleição livre. Enfim, tornou o socialismo democrático, paradoxalmente, acelerou o seu fim, porque existe uma grande ilusão, diz que o socialismo é democrático. Não existe isso. Torna-se o socialismo democrático com vários tipos de correntes existentes e você trará o fim a ele. Nesse subtópico 5, a reunificação alemã e o fim da Guerra Fria. No contexto da crise vivida pela economia soviética, que também repercutiu em outros países do bloco socialista, da abertura política promovida por Gorbachev, a Alemanha Oriental iniciou em 1987 uma aproximação com a Alemanha Ocidental. Entre outros fatores, isso contribuiu para derrubada do Muro de Berlim,
em 1989. No ano seguinte, aconteceu a reunificação da Alemanha. Da mesma sorte, os países do leste europeu, 15 países, tornaram-se independentes da União Soviética, formando a Comunidade dos Estados Independentes, CI. Vamos passar agora do mundo bipolar para unipolar, quer dizer, os Estados Unidos e o mundo bipolar. Agora, com a falência da União Soviética, ficou apenas a superpotência Estados Unidos. E se chama unipolar porque é exatamente isso, um único polo, né? Antes era vários polos, multipolar, depois 2 polos, União Soviética e Estados Unidos, e agora só os Estados Unidos. Olha só como são as coisas. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos passou a consolidar seu poder de influência mundial. Nesse contexto, uma nova ordem mundial unipolar ou monopolar, na qual a hegemonia global dos Estados Unidos tornou-se indiscutível, apesar da existência de outras potências mundiais, França, Alemanha, Rússia, China e Japão, e regionais, África do Sul, Brasil, Índia, Irã. A política unilateral da superpotência dos Estados Unidos, com o seu poder ou poderio bélico, político e econômico, a expressão unilateralismo designou a maneira como foi conduzida a política desse país. Uma das reações foi o chamado terrorismo, que impõe a vontade política religiosa radical por meio de atentados, extorsões e torturas, ou mesmo passou a atuar de forma expressiva. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foi atacado por grupos terroristas, Al-Qaeda, tendo como líder Bin Laden. Os atentados resultando na morte de cerca de 3.000 americanos. Osama Bin Laden atacou os Estados Unidos porque estava insatisfeito com a presença americana na Arábia Saudita, inclusive com a presença da base militar, e pelo apoio do governo americano a Israel em detrimento dos palestinos. Bin Laden foi localizado e morto no ano de 2011 por militares americanos e foi morto. O terrorismo alterou o cenário político internacional e com isso surgiu a doutrina de Bush, a estratégia guerra preventiva, ou seja, a decisão unilateral do uso de forças militares contra qualquer país que representasse ameaça à segurança dos Estados Unidos. O Reino Unido, em 2011, também adotou leis antiterroristas. No Afeganistão, o grupo e milícia terrorista Talibã tinha assumido o poder do país e recebeu Osama Bin Laden e seu grupo terrorista Al-Qaeda. Temos aqui uma série de temáticas atacar o para Afeganistão. Você conhecer no nosso canal Poder Tutorial. Você também pode acessar o blog, que também é podertutoriais.blogspot.com. Você pode acessar também o nosso canal Márcio Gil de Almeida, né? Você acessa, ok? Márcio Gil. Você pode acessar também nosso blog Márcio Gil de Almeida, onde você tem todo aqui um menu do lado com temáticas variadas. Temos também esse canal novo que estamos alimentando ainda, iniciando, que é Enlouquecido por Cães. Logo também temos nosso blog Enlouquecido por Cães, que tem muito mais coisas, né? Tem texto, etc e tal. Acesse, por favor. Acesse aqui nosso blog
Teologia Esther, onde tem várias temáticas teológicas. Você tem aqui, ó, você tem um menu, 2 menus, um de teologia, de texto e outro só de vídeo, ok? Vai lá. Também, se você quiser conhecer aqui nosso livro, aqui eu botei aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem todo o nosso material, tem aqui Universidade para a Paz. Eu tô colocando meus e-books à venda aí.